E o lado massoterapeuta, realmente esse tempo hoje eu atendo menos para ter essa qualidade de vida com o meu cliente. Foi assim, olhar a realidade da minha avó, e hoje eu olho a realidade de diversos pacientes e eu penso que eu posso fazer diferença para eles, igual aquela médica fez diferença para minha avó. E eu sempre me vi como dona de um negócio, como dona da área da beleza, porque eu sempre fui muito, muito vaidosa. E nisso eu tinha uma pinça, que até eu tenho ela hoje, que eu guardei. E aí, com essa pinça, eu falei assim, eu vou fazer o que eu preciso. É essa pinça que vai me levar à minha trajetória lá na frente. A gente tenta programar um horário, né? Para esse horário seu de trabalho. Porque a partir do momento que você está dentro de casa, por exemplo, os meus filhos, igual a Natália, são filhos pequenos, exigem da gente. A internet, hoje em dia, eu falo, quem começou hoje a empreender, facilita muito a vida. Porque 10 anos atrás, a gente teve assim que aprender, né? Essa prática de internet que é essencial hoje em dia. Mas o pessoal de hoje, está começando hoje, já tem essa facilidade, né? A gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Sim. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, ou sempre, nós não estamos prontas. A gente vai se lapidando de acordo com a caminhada, de acordo com o que você tem ali. O projeto CNP Juntas, Fortalecendo o Empreendedorismo Feminino em Tamonte, registrou, por meio de entrevistas, as empresárias da nossa cidade. E nós fizemos algumas perguntas para elas, que eu gostaria muito que você acompanhasse. Que hoje nós estamos gravando videocast para o projeto que nós aplicamos aqui na Prefeitura de Tamonte, da PENAB, sobre o empreendedorismo feminino, sobre visibilidade, as mulheres empreendedoras da nossa cidade. E hoje nós temos a Tissa. Conta pra gente, Tissa, um pouquinho do que te motivou a empreender. Andresa, o que me motivou é realmente quando você trabalha, né, como um CLT, o esforço que você dá para aquele trabalho, né, dedicação, e às vezes o retorno é tão eficaz, tudo que você faz, né? Então você esperar um retorno, um feedback, né, e você trabalha anos. Para mim foi muito frustrante, né? Então assim, a questão do meu trabalho realmente é entregar sempre o melhor, impecável possível, né? É como que o empreendedorismo pode se conectar com a área da saúde e inspirar novas possibilidades para o futuro. O que mais me motivou a fazer medicina foi a minha avó, que infelizmente hoje em dia não está mais viva. Mas na época, a minha avó, ela sofreu muito com a deficiência da saúde, tipo assim, com uma saúde bem precária. E eu ficava muito indignada com a maneira com que ela era tratada pelos médicos. E eu ficava, não é possível que todo médico é assim. Até que na época, muitos anos atrás, veio para Itamonte uma médica da família que quando ela atendeu a minha avó, ela olhou para minha avó na época, acho que minha avó tomava 12 medicações. E ela virou e falou assim, essa prescrição ela tá toda errada. E aquilo para mim, eu olhei e falei assim, eu acho que eu quero fazer isso. Olha, quando eu comecei a decidir empreender, eu já era maior de idade. Mas na época que eu tinha os meus 14 anos, eu sempre gostei de fazer a unha da família. E aquilo, a minha mãe, foi o primeiro incentivo. Ela foi em São Lourenço, comprou tudo que eu precisava, alicate, esmalte e trouxe. Olha, você vai começar com isso. Eu retomei, né, a minha vida. Eu montei um negócio com uma amiga, um salãozinho com uma amiga, que não durou 3 meses. Então, tudo bem. A gente fechou o negócio e eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Veio a oportunidade de trabalhar com o Fred e a Patrícia, que eles abriram a esmalteria. E eu falei assim, bom, gente, eu acho que é aqui. Foi ali que você pensou, é agora ou nunca. É agora ou nunca. E pra mim foi assim, foi um sonho realizado. Porque eu saí de lá abrindo o meu estúdio. Na verdade, eu não pensei, não. Foi por impulso. Eu falei Jogou. assim, eu quero. De que forma eu posso melhorar? Então eu fui estudar. Eu tinha que estudar para que eu melhorasse. Como que eu ia apresentar alguma coisa para alguém, sendo que eu não tinha a base? Então eu fui estudar. Quando e por que, meninas, decidiram empreender? Na verdade, o empreendimento veio numa situação assim, eu servi a Força Aérea, e aí o Rodolfo
né, que é meu amigo de infância, ele me falou, vamos abrir uma clínica de vacina. Vamos? Eu falei, vamos. Isso eu ainda servi à força. E nesse meio tempo a vida vai encurralando a gente, né, e me colocou numa posição de voltar para Itamonte. E aí quando eu voltei, a gente já tinha a clínica há 2 anos, e aí eu comprei a parte dele e fiquei só para mim. Então, assim, foi um mundo que eu comecei a conhecer, né? E aí, com o meu segundo filho, eu tive depressão pós-parto. E aí, eu comecei a mexer com os personalizados para que, assim, ocupasse a mente, né? Sabe que a mente que tá aberta e sem nada é uma oficina ruim. Então, eu comecei por causa disso. Me ajudou muito. Deu certo, tô aí. Daqui uns dias já sai um site para compra. Tão certo que deu. E tô com a clínica de vacina. Eu acho que eu já nasci assim, sabe? Com aquela chaminha dentro de mim. Mas eu cresci vendo os meus pais, eles eram empreendedores, na época eles eram autônomos. Meu pai, não sei se vocês vão lembrar, mas um tempo atrás tinha muita gente que revendiam roupa, tinha sacoleiras. Aí meu pai tinha depósito e tinha as vendedoras. Então eu cresci com isso, aprendi a trabalhar com ele, né? E a gostar. E aí o tempo foi passando. E assim, eu acho que a chavinha virou quando eu fui mãe bem cedo. E aí eu sabia que eu precisava ter um negócio para poder equilibrar, né? Cuidar da minha filha e trabalhar também. Mas aí, ainda assim, trabalhei uns 6 anos de carteira assinada, amadureci um pouco mais. E aí, depois foi quando eu com a minha irmã, que nós somos sócias, abrimos a loja. Estamos aí até hoje, 13 anos, batalhando, tentando todo dia e dando certo até hoje, graças a Deus. Quais são os desafios que você vivencia no seu trabalho, no seu empreendedorismo? O empreendedorismo, eu acredito que a parte contábil é muita novidade, né? É muita lei, é muita coisa que você precisa entender, você ter um bom contador, né? Que você precisa disso. Eu acho que, para mim, a maior dificuldade foi essa parte contábil. Para mim, o mais difícil é separar a vida pessoal da vida Mas tem como profissional. separar? Não, Eu acho que a gente não consegue nem mas separar. é o mais difícil, assim. Porque a gente ainda, né, não é só dona de loja. A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é esposa. Então, assim, eu acho que a pressão ainda é maior. Então, assim, meus filhos, de vez em quando, eles não entendem. Eles falam assim, mãe, você só pensa em trabalho, você só pensa em loja. Então, essas coisas mexem com a gente, né? Mas é isso. Faz parte, né? A gente tenta, assim, eu vejo que, assim, olhando pra trás, eu já melhorei, já consigo separar muito pouco. Aí já separa um pouquinho, né? Dessa situação de casa e trabalho, mas é difícil. Mistura e, pra mim, é o mais difícil. Teve algum outro desafio, Tissa, que você enfrentou até aqui? A parte da gestão mesmo, a parte do financeiro mesmo, que a Damara a gente estava conversando, né? Que realmente você entender a entrada, a saída, onde você está gastando mais, onde você está gastando menos. Então, eu e os meus outros sócios essa dificuldade de entender. Mas realmente, você fala que é muito mais fácil você hoje trabalhar solo de um ponto de investimento, né? Mas que também você tem uma demanda de secretária, faxineira, né? Então, você tem esse trabalho também, mas você consegue ter um controle maior e melhor, né? Dos seus gastos. E com uma empresa, realmente, eu senti uma dificuldade muito grande de você ter que controlar tudo ao seu redor, né? Não só a empresa, mas, né, as meninas ali que estavam atendendo, a postura, o padrão de qualidade e todo o material consumido, né? Então, realmente, meu desafio foi grande, realmente, a gestão. A questão da organização, ela é extremamente importante, né? Quando a gente eu sempre falo que na faculdade a gente aprende tudo. Quase tudo. Menos como que você vai se virar depois que você se formar. E pro médico, principalmente, você se forma e depois não sabe. Você não sabe, tá bom, eu vou achar um plantão, eu vou achar como. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem escritórios de contabilidade que trabalham somente com médicos. A gente tem secretárias remotas que trabalham somente com médicos e que conseguem fazer toda essa parte administrativa, fazem a emissão de nota, explicam como que funciona. Porque vai ter lugar que você vai trabalhar que vai te pagar depois de um mês. E vai ter lugar que você vai trabalhar que vai te pagar em 20 dias.
Você tem que emitir nota fiscal, você tem que ter CNPJ aberto. Tem alguns cursos que alguns hospitais exigem que você tenha. Então, é todo um processo e a organização, ela entra aí como um pilar, você saber. Se você se forma com CRM, por exemplo, e você já tem o seu CNPJ aberto, é muito mais fácil para você conseguir emprego do que você conseguir com o seu CPF. Tive presente em muitas épocas da vida, eu não tive presente porque eu tinha que optar, ou trabalhava ou ficava com eles. Então, assim, eu não tive essa alternativa, né? Então, foi um momento difícil, não foi fácil para gente que é mãe, deixar o filho da gente, pra gente ir trabalhar, é muito complicado. Sim. Então, eu já vinha de um divórcio e aí eu queria melhorar a vida dos meus filhos. Falei, agora eu sou pai e mãe, então tenho que melhorar. Foi o que eu fiz. Não tive pessoas que falassem, que batessem no meu ombro e falassem, você vai conseguir. Pelo contrário, teve várias pessoas que tiraram o meu tapete, mas mesmo assim eu persisti. É isso, empreender não é alguém chegar e bater no seu ombro e falar, você vai conseguir, eu estou te dando a possibilidade. Não, não é assim. É um dia após o outro. Tipo assim, eu acho que hoje em dia, eu olho pra minha realidade, eu gosto muito do Instagram, trago para o Instagram, que é o mostrar que você pode. Não só fazer a faculdade, ela não é o principal. Você pode empreender. Eu faço faculdade de medicina e durante a faculdade de medicina, durante muito tempo, por exemplo, eu fazia faxina. Para ajudar meus pais a me manterem na faculdade de medicina. E eu só parei de fazer faxina quando eu cheguei e falei para uma professora, falei, olha, você não está precisando de alguém para ir, talvez ficar com essas crianças, fazer alguma coisa. E ela mandou aquilo num grupo que tinha diversas médicas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com marketing médico. E aí eu gosto muito, eu era criativa, eu trabalhei 2 anos e meio com diversos médicos, fazendo trabalho para eles, cuidando de agenda. Até agora, esse ano, eu ainda trabalhava num curso, que é um curso bem bacana que tem, de 3 médicos, que só fala de saúde da população LGBTQIA+. E assim, trabalhar. Conciliar faculdade e trabalho não é fácil, ainda mais quando você tem que porque na faculdade você tem que ser autônoma, né? Que é o trabalhar sozinha, trabalhar por conta. Mas assim, não é impossível. Hoje, graças a Deus, eu não trabalho e estudo mais, eu apenas estou me dedicando somente aos meus estudos e ao processo de entrar na residência médica. Na minha profissão mesma, da massoterapia, porque hoje a clínica estética é aquela clínica com a luz muito branca, né, com aqueles procedimentos muito robótico. E o lado massoterapeuta, realmente esse tempo hoje eu atendo menos para ter essa qualidade de vida com o meu cliente. Então, às vezes, é 30 minutos a mais que eu coloco na minha agenda, mas realmente para ter a escuta lá com ele, para entender a dor que ele está me procurando. E às vezes ali acontece coisas que eu nunca imaginava que poderia estar acontecendo, aquele relacionamento que a gente acaba tendo. Como é ser líder na sua empresa e ainda conciliar casa e trabalho e família? É desafiador. Eu costumo brincar porque eu sou mãe solo, né? Eu sou mãe solteira. Eu falo que é um desafio, porque eu levanto cedo, 5 horas da manhã eu sou muito assim da parte da saúde, então eu treino. Eu levanto cedo, 6 horas da manhã eu estou na academia, 7, 8 horas eu tenho que estar em casa, café dele, meu café da manhã. Olha, é um desafio assim que você tem que ter tudo programado, e eu sou uma pessoa totalmente programada. Eu não gosto que nada saia fora da minha rotina. Nada sai fora do horário, porque o Davi, ele tem os horários dele, né? Ele tem a rotina dele, ele tem um sonho dele, que é ser o jogador. Então, eu quero ser jogador, desde pequenininho, mãe, eu vou jogar. E assim, eu costumo apoiar muito os sonhos dele. Hoje eu não consegui estar presente nos jogos dele, mas eu tô presente em tudo que eu posso. E assim, é corrido. É muito corrido. É chegar em casa, tomar um café correndo, não tenho nem como ajudar a minha mãe em casa. Porque é aquela loucura de chegar em casa, arrumar ele, arrumar eu e vir pro trabalho. Essa trajetória de ser mãe e pai é muito complicado, porque a gente exige muito da gente. A gente acaba se deixando um pouco a feminilidade da gente, pra gente virar pai e mãe. Então, não é fácil, não foi fácil.
Hoje está um pouco melhor isso, porque cada um já está trilhando o seu caminho. E assim, hoje a gente colhe um pouco daquilo que a gente plantou, né? Hoje está bom, hoje já está um pouco mais equilibrado tudo, e Deus faz a parte dele, né? É que o empreender feminino é diferente do empreender do homem. Porque a mulher, igual você falou, é a casa, é família, é atividade de escola de filho, que muitas vezes a gente não consegue estar presente porque tem compromisso. Né? E como assim você consegue? A gente também não vai conciliar muito também não, né? Mas, Andressa, como você consegue conciliar? Olha, eu falei, eu acho que não dá muito para separar. Não dá. Assim, a gente tenta programar um horário, né? Para esse horário seu de trabalho. Porque a partir do momento que você está dentro de casa, por exemplo, os meus filhos, igual a Natália, são filhos pequenos, exigem da gente. Vocês falando desse desafio, porque é um desafio muito grande conciliar a vida profissional, né, o empreendedorismo com a família. Sim. Né, hoje mesmo eu saindo de casa, a minha menininha, mãe, você tá indo aonde? Mãe, mas vamos brincar? Mãe, não pode agora brincar com você. A gente acaba que carrega uma certa culpa também, né? Atualmente, muitas famílias são recompostas, então com isso a mulher teve que sair para o mercado de trabalho. Então entender um pouco desse desafio, o empreendedorismo feminino ele é diferente do empreendedorismo masculino. Isso faz com que outras pessoas consigam tirar dicas, aprendizados para conciliar melhor a sua vida e o seu negócio. Perceber como é a atuação dessas mulheres frente aos seus negócios e à sua família serve de inspiração para as próximas gerações, para muitas mulheres que também sonham em ter o seu negócio e muitas vezes não confiam em si. Eu falo, não vou desistir do meu sonho, porque senão eu vou ensinar, vou incentivar o Davi a desistir dele. Eu falei, eu não posso desistir porque ele precisa de mim. E ele precisa que eu apoie os sonhos dele. Como que eu vou desistir? Ele vai pensar, se minha mãe desistiu, por que eu não posso desistir também? Sim, se a gente não tomar muito cuidado, de um ponto, entender o que o mundo hoje nos oferece, a gente realmente vira um robô e vira essa manada que todo mundo hoje tem isso, todo mundo vai naquilo, né? Então, quando você entende que você tem um propósito diferente, você se torna realmente diferente nesse mundo. Aí você tem o tal de julgamento também, que você começa a ser diferente, todo mundo entende a sua diferença, né? Nós, quando escrevemos, né, os editais da PENAB, quando a gente escreve um edital para uma cidade, a gente pode passar para outras cidades para replicar. Então, tudo isso vai trazer fomento para a cidade, vai trazer dinheiro. Então, a gente está também na Aliança Minas da Mantiqueira, uma agência de desenvolvimento regional, são 26 cidades. E a gente participar dos programas de escrita, das capacitações, é tão maravilhoso, porque ali a gente trabalha o coletivo. Então, todo mundo querendo ensinar, querendo compartilhar. Eu não vou escrever esse projeto várias vezes, eu vou escrever uma vez para Itamonte. Se puder replicar para as outras cidades, se puder replicar para o estadual, então a gente poder transbordar o que a gente aprende. A gente não quer segurar, reter conhecimento, isso é um absurdo, né? Então a gente poder ensinar outras pessoas, poder trazer pessoas que possam colaborar também, isso é importante, né? O que a gente acredita. Eu acho assim que a gente... como loja, eu acho que além de vender roupas, a gente está presente na vida das pessoas também, né? Os clientes, tipo, a gente tem clientes, mamães aí que tá desde o começo com a gente, e os filhos crescem, continuam nossos clientes. Vínculo, né? Um vínculo que acaba criando, né? As pessoas começam a ter confiança na gente, aquela conexão, né? Então, eu acho isso que é muito gratificante para nós também. A gente está, de certa forma, presente na vida das pessoas naqueles momentos. Eu vou lá na loja, vou procurar uma roupa para formatura, para batizado, para o casamento. Então, assim, acaba a gente fazendo parte daqueles momentos também, né? Eu acho isso muito importante também. E o econômico também para a cidade, né? A gente gera empregos, a gente faz o comércio girar, né? Então, faz a cidade cresça também. Então, eu acho que influencia muito. E assim, quanto à faculdade de medicina no geral, eu queria que todo mundo tivesse a noção que não só na faculdade de medicina, mas que todo mundo tenha capacidade, pode sim, independente da realidade que veio, conseguir alguma coisa. É muito importante a gente falar sobre
a distinção que a gente tem hoje no Brasil de não, você vai ser a vida inteira CLT. Você vai trabalhar a vida. Não que Porque exista é uma problema. segurança mais. Né? Não que exista problema em você ser CLT, pelo contrário. Não. Tá? O meu marido, ele trabalha de carteira assinada, é engenheiro, enfim. Existem diversas questões e você estuda para isso. O problema é quando a gente olha, por exemplo, para um funcionário que está dentro de uma loja, que é assalariado, e a gente faz com que ele entenda, faça ele pensar que ele só pode ser aquilo. Que foi o cansaço físico, claro que tem, mas o cansaço mental... Não, mulher aguenta muita coisa, gente. Muita. Não sei se vocês chegaram a ver um norte-americano, a esposa teve que sair, né? Ele tinha um bebê, assim, parecia ter um ano, 2 anos, e uma menininha em torno de uns 5 anos. E ela ficou 1 semana fora. E aí, ele ficou com tudo. E ela não deixou nada arrumado. E ela falou que ela realmente não deixou de propósito. E ela ficou 7 dias fora. Aí, no último dia que ela estava para voltar, ele gravou um vídeo e colocou na internet. Ele falando que agora ele entende, porque ele falou assim que ele não sabe como ela dá conta, porque ele estava extremamente cansado. E aí ele fala isso, exatamente isso. Não é a questão do físico, é a questão do mental. Assim, tudo tem que pensar. Se tinha fralda, se tinha um mamá, se tinha... Ele falou assim, eu estou cansado mentalmente. O vídeo é muito interessante. E é exatamente isso, né? A mulher vem com essa sobrecarga. Nem a gente sabe como que a gente aguenta. A gente vem de uma sociedade que mulher tá ali para ver a outra cair, não para aplaudir, para fazer fofoca, para reclamar de marido. Então, uma coisa que a gente precisou fazer na confraria é isso, encontrar mulheres para falar de negócios, de ideias, de projetos. A gente não quer ter o grupo para ficar falando mal da outra, da roupa que a outra vestiu, para onde que a fulana foi. Eu não quero saber o que o outro fez. Eu quero saber da gente, o que a gente pode fazer. O que possa construir. Que né? possa acrescentar na vida do outro, que possa ajudar alguém. E né? tornar a trajetória mais leve. Agregar, né? Agregar. E É desafiador falar isso. Porque a gente nunca é vista como uma colega de profissão. A gente é vista como a... Concorrente, né? isso, exatamente a palavra. Como a concorrente. Então, é muito raro eu ter amigas no mesmo ramo. Porque assim, a gente, como mulheres, a gente tá buscando, como você falou, um norte. E eu acho que não devemos ser concorrente de ninguém. A gente tem que se unir, mulheres têm que se unir para elas terem mais possibilidades, né? Para que uma ajude a outra a melhorar, a ser um pouco melhor do que ela estava ontem. Quando eu trabalhava em Ubatuba, porque eu já trabalhei em Ubatuba, já trabalhei em São Lourenço, Paião do Pissá 4, enfim. Cada lugar que eu trabalhei era assim, mulheres diferentes. Embora a classe social, e vem de outros países também, são pessoas que trazem consigo muita bagagem legal, sabe? É muita informação que elas me passam e que eu acabo acolhendo aquela informação para que eu possa ajudar outras pessoas. E o que você falaria para uma jovem que sonha, que pensa em ter o seu próprio negócio? Olha, realmente acho que empreender não é para todo mundo. Não é fácil, né? A gente estava falando sobre a gestação, que o pessoal fantasia muito, mas o empreendedorismo também tem muito desafio, tem os altos e baixos, né? Por exemplo, a minha profissão como massoterapia, o período de outono e inverno, para mim, é horrível. Gente, se eu atendo 2 pessoas, olhe lá, numa semana a outra já não tem ninguém, porque além do tempo ser gelado, as pessoas não estão querendo sair de casa, não estão querendo tirar a roupa. E também tem a questão da saúde, que gente gripada, gente com febre, eu não posso mexer naquele corpo. E muitos ainda não entendem, acham que eu estou fazendo pouco caso, não estou querendo atender. Mas se eu mexo naquele corpo febril, a probabilidade de sair pior e realmente ficar de cama é horrível. Então, assim, você entender realmente o que você tá querendo, acho que você entender o seu propósito, o que você realmente gosta, não porque muita gente determina o que você tem que fazer ou deixar de você. Acho que você tem que se autoconhecer, né? Acho que você tem que ter vínculos de pessoas que você tá buscando, você conhecer, porque pessoas assim vão mostrar o que é positivo, o que é negativo, né? Te dar o apoio, é questão de investimento também. Às vezes a gente acha que precisa de muito, a gente possa começar com pouco, para assim a gente começar a crescer, né? Anualmente, conforme o seu esforço e tudo mais. Isso que a gente precisa entender o que a gente quer e entender o nosso propósito. O que a gente quer. Porque não adianta a gente começar a vender planta
Se a gente nasceu para vender casa, por exemplo. Eu sei que parece uma comparação com coisa. Tem gente, por exemplo, eu tenho uma colega que um dia ela falou para mim que ela sonhava em ser professora e ela tá fazendo medicina. Ela, mas eu queria tanto ser professora e eu queria fazer história. Eu falei, mas por que você tá aqui? Ela, porque minha mãe falou assim para mim se eu queria, como que eu queria viver o resto da vida fazendo história. Aí eu falei para ela, mas se você quer fazer história, faça história. Porque você nunca vai ser feliz fazendo aquilo que você não gosta. Então é muito importante a gente ter essa noção. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vender, eu não gosto de lidar com o público. Se eu não gosto de lidar com o público, eu não posso gostar de vender. Entendeu? Então essa é a importância, é encontrar esse ponto, o que eu quero fazer. Que é um problema também hoje em dia. Eu diria assim, confie em você. A autoestima é a chave, assim, é o combustível, eu acho. Se você tiver autoestima, ou você vai atrás dos seus sonhos, você conquista o que você quer. Tenha perto de você pessoas que te apoiem, que eu acho que faz muita diferença. Eu acho que é isso. Empreender também não é trabalhar sozinho, né? Tem que saber delegar. Então, assim, é bom a gente aprender desde cedo, de sofrer menos na caminhada. Mas é isso. Eu acho que é você gostar do que você faz. Isso com certeza. Porque você achar um ponto, para quem está começando, achar um ponto no que você gosta. Eu gosto disso, então eu vou correr atrás disso, vou fazer isso acontecer e ser o melhor, vou dar o meu melhor, para que isso seja o melhor para o próximo. Então você tem que gostar. Eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que achar ali o que ela gosta. Gostou disso? Então foca e vai. Não se perde no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente se perde. E é normal. Não gostei, aí vou para outro. Tá tudo certo. Acontece também, né? Recalcular a rota, Sim, né? faz parte. Ok. Exato, muito importante também. E não, isso faz parte da trajetória, né? Tem que fazer, tem que testar, tem que recomeçar se preciso. Muitas vezes a gente recomeça e testa de novo, e ajusta. Enfim, é um constante equilíbrio nisso. É desafiador, é um desafio, mas se você pede a Deus, se você pede direcionamento, tudo é possível. Se você corre atrás, tudo é possível. Tudo é possível, nada cai de bandeja. Você tem que, todos os dias, persistir. Como dizia a Patrícia, era um trabalho de formiguinha. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, depois um pouquinho. Então, não é fácil, como a Ingrid falou, não é fácil. Cada um vai em busca do seu objetivo, traça suas metas, estudem, porque assim, o estudo é fundamental para o conhecimento. E assim, tenha sempre Deus na frente, porque tudo que você for fazer será bem sucedido. E não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista do que você almeja para a sua vida. Não escute o que os outros vão dizer, porque tem pessoas que vão dizer palavras boas e tem pessoas que não. Filtra aquilo que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a melhorar. E aquilo que não for legal, joga fora. Não é preciso você guardar para si coisas que não servem. Então, assim, vai em busca dos seus sonhos, tudo dá certo. É muito Porque importante. vocês também são inspiração, né? E para todas aí que estão pensando em começar a empreender, né? Ou até mesmo no início, né, de um empreendimento, então que procure uma rede de apoio para que não seja solitário, não precisa ser solitário, né? Esse caminho com esses tantos desafios aí, né, que temos. Mas acho que você tem que realmente entender você primeiro, né? Porque muitas pessoas vão falar, muitas pessoas vão opinar. E acho que você precisa realmente se autoconhecer e buscar pessoas, como aqui, por exemplo, a Confraria Mulher Empreendedora. Acredito que pode ser o nome de mulher, mas acredito que homem está acreditando nisso, de ter esse desenvolvimento, conhecimento, estudo, pessoas realmente formadas, você ter humildade de também ouvir aquela pessoa que passou, né? Porque muita gente, às vezes, por ter um padrão de fazer isso, às vezes não aceitar de mudar um pouco, né, a sua rotina, porque eu sempre fiz isso, deu muito certo, então por que eu vou mudar, né? Acho que essa humildade de você ouvir a outra, entender que por esse caminho também é fácil, pode dar certo também, né? E acho que é isso. Esse videocast faz parte de um projeto da PENAB Municipal de Itamonte, sobre o empreendedorismo feminino. Então a gente espera que você tenha tido muitos aprendizados aqui nesse videocast, que é um projeto da PNAB, financiado com verba do governo municipal, da Prefeitura de Itamonte,
através da PNAB.